Bom dia, gente bonita! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vou esperar a nossa convidada chegar. Oi, Riane, tudo bem? Estou esperando aqui a nossa convidada chegar para chamá-la. Hoje nós vamos falar de um assunto que é uma das principais dores. Você está me escutando, Riane? Que é uma das principais dores das empreendedoras na hora de dar preço para os seus produtos ou serviços, ou para expandir o seu negócio, ou para estabelecer limite e amadurecer o nível de relacionamento com clientes, com parceiros, né, para que o seu negócio prospere. Só esperando a Vânia chegar aqui para a gente começar. Só diz aqui para mim se o áudio tá bom. Já envia aí aviãozinho para as pessoas. Tá bom o áudio? Ótimo. Oi, Raquel, tudo bem? Que bom. Eu já fiz uma live aqui, fiquei falando. Aí quando eu fui ver a gravação, ficou assim uns 20 minutos sem áudio. E aí ficou 20 minutos da live perdido e ficou 40 minutos aí com áudio. É bom já checar o áudio pra gente ver direitinho. Tô só esperando a Vânia chegar. Tá bem, Raquel? Oi, Silvana, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Vou já chamar a Vânia. Oba! Acho que agora deu, agora deu. Deixa eu ajeitar aqui meu Sim, para eu ficar mais, né, posicionada e as pessoas verem melhor os meus olhos. A gente sabe na constelação o quanto é importante, né, o olhar. é mesmo, é mesmo. Bom dia, Vânia, seja muito bem-vinda. Obrigada por Merci. aceitar o convite. É uma alegria estar aqui. E eu acho que é nada mais justo do que você se apresentar e depois a gente faz aquela introdução e começa o tema que eu sei que está todo mundo aí querendo saber um pouco mais, porque todo mundo, de alguma forma, foi ou é uma boazinha em recuperação, né, Vânia? É verdade. Então, antes de mais, obrigada pela oportunidade de me convidares de estar aqui. Eu vou tentar falar um pouco devagar, porque eu sei que é difícil perceber a nossa maneira de falar dos portugueses e nós entendemos muito bem os brasileiros e então desenrolamos a língua e não paramos mais de falar. O meu nome é Vânia Moreira, sou consteladora familiar em Portugal. Eu tirei o meu curso no Brasil, em plena pandemia, pela primeira vez. Foi possível
abrirem um curso online de constelação em que eu, a dada altura, teria de ir ao Brasil e tudo se proporcionou. Eu, felizmente, tive esse privilégio de poder lá estar também. E, e hoje em dia faço grupos com frequência de constelação familiar aqui em Portugal, sempre tendo por base o que eu aprendi no Brasil, que é um país onde Bert Hellinger viveu muito tempo, não é? Tu também sabes isso, Rafa. Então, apresentando-me assim como consteladora, mas alguém que já está nesta caminhada de desenvolvimento pessoal e de vários outros cursos, Reiki. Aliás, comecei pelo Reiki, até faz mais de 10 anos que eu comecei pelo Reiki. Mas em 2014 foi quando eu comecei a fazer cursos de forma mais frequente. Então eu fazia 2, 3 cursos por ano. Isto não me serve muito bem. E quando eu conheci as constelações, a dada altura tive um clique e a minha vida mudou. Eu vi uma luz ao fundo do túnel, eu vi uma oportunidade de poder fazer diferente quando eu não via nenhuma solução e a maneira como eu estava não me deixava feliz, não é? Então foi um processo de muito estudo à distância, porque é muito difícil em Portugal ter livros de Bert, ainda hoje. Os meus livros todos que estão ali são do Brasil. Então, foi muito um trabalho de jornada pessoal, de estudar, de tentar aplicar em mim. Não vamos aqui acreditar em fadas e poções mágicas e coisas esotéricas, porque o nosso trabalho, também nós consteladores, é um trabalho diário. E também nós caímos na dificuldade de dizer que não muitas vezes. E é para isso que nós estamos cá. A diferença é que temos uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova ferramenta e podemos utilizá-la para termos uma vida mais saudável. Eu fico tão feliz assim quando eu encontro pessoas que têm esse processo muito honesto, porque eu fui uma pessoa que passei anos fazendo terapia e não destravava. E aí chegou um ponto crítico, porque a vida, na sua sabedoria nos empurra para o nosso processo de individuação, Sabedoria né, para a gente aqui, né? fazer. Oi? Sabedoria aqui. Muita sabedoria aqui, não é? Mas depois E demorava a chegar aqui. nossa, eu era a heroína clássica, assim, totalmente fechada na cabeça, no mental, achando que eu tinha 300 milhões de explicação para tudo. Se tu me perguntasse qualquer coisa da minha história, eu saberia na ponta da língua dizer, mas assim, efetivamente sentir toda aquela dor e experimentar cura genuína, É. E esse não. processo é bem complicado porque nós desenvolvemos a nossa capacidade mental, percebemos de onde vêm os traumas, as dificuldades, e então já temos um mecanismo automático para encontrar defesas e justificações para continuar no mesmo lugar. Então perdemos a oportunidade, de deixar o nosso corpo manifestar aquilo que ele sente. Seja uma dor de cabeça, seja uma constipação, seja uma dor muscular, não é? Nem sempre dá para descansar porque a vida corre. E tudo isto acabam por ser consequências da mesma coisa. Nós ficamos no processo mental, mas a cabeça não resolve sozinha. Porque se ela resolvesse, ninguém tinha dificuldades. É, Certo? nem a cabeça e nem o tempo, né? Porque tem um senso comum as pessoas acharem, não, o tempo resolve e deixa lá correndo solto, o negócio só se volta mais contra você e você continua criando justificativa, seu processo não anda, sua vida para. Daqui a pouco deu 10 anos e cadê a sua vida? Onde é que você estava na sua vida? É, é. E tu pensas, o tempo vai resolver, o tempo vai melhorar, o tempo vai acalmar. Não, porque se a tua cabeça arranjou justificação, tu vais enclausurar aqui dentro aquilo que te incomodou em vez de olhares e permitires que passe por ti, que siga. Há uma frase que eu gosto muito do Dr. Gabor Maté, que é um médico canadiano, fala muito de psicossomatismos, e ele a dada altura diz: nós precisamos de metabolizar as emoções, tal como fazemos com a comida. Nós precisamos de processar as emoções para que elas passem por nós e sigam o seu caminho. Porque se elas ficam em nós, elas vão nos adoecer. Uhum. E o tema que nós vamos falar, a boazinha é aquela clássica mulher com dores de cabeça constante, porque está sempre tentando exercer controle sobre tudo e todos, e então se manifesta em dor de cabeça. Tem TPMs
complicadíssimas, né? Uhum. Justamente porque fica tentando excessivamente resolver e abraçar tudo, Uhum. constipada, que aqui no Brasil, não sei se em Portugal tem essa palavra enfesada, né? Aqui a gente tem essa palavra enfesada que retrata muito bem, né? Essa mulher cheia de coisas dentro de si, sem conseguir colocar isso para fora, porque tudo nela tá assim, constipado, tá seguro, tá apertado, né? E essas emoções não são digeridas, né, devidamente processadas dentro dessa mulher, né? Depois temos Como um sinal de que Nós depois temos três níveis de consequência para esta dificuldade de dizer que não. É maioritariamente uma dificuldade de mulheres, só aqui para separar, mas eu conheço muitos homens que têm dificuldade em dizer que não também. Então, é engraçado, não é? E nós associamos sempre às mulheres, porque as mulheres são educadas para dizer que sim. Somos educadas para satisfazer a necessidade do outro. E então é muito difícil, quando o outro vem com uma necessidade, nós dizermos que não e colocarmos-nos em primeiro lugar. Mas também existem homens assim por outras características que eu já vos vou falar daqui a bocado. Agora, há três tipos de consequências na dificuldade de dizer que não. As consequências físicas são muito claras, não é? É a dor de cabeça, é a dor muscular porque ficamos comprimidos, ficamos em tensão, nós ficamos mais ansiosos, nós começamos às vezes travamos aqui nas costas, sabes? Ou temos um momento de excesso de apetite, porque precisamos preencher um vazio interior, não é? Ou perdemos de facto o apetite porque não conseguimos processar a situação e então o nosso corpo parece que também não processa o alimento. E então nós temos aqui uma série de efeitos físicos, às vezes até erupções na pele, que têm a ver com o contacto com o outro. Tudo isto nos provoca efeitos físicos. O nosso corpo comunica connosco. E na constelação esse processo é todo muito claro. Nós percebemos, num grupo de constelação, uma emoção, uma reação, uma dinâmica, muitas vezes apenas através do corpo, daquilo que a pessoa manifesta no corpo. Então, o primeiro nível é este pequeno alerta do corpo a dizer: olha, devias ter dito que não. Olha, tu não ficaste em primeiro lugar. Olha, pesou-te. E pesa fisicamente na parte muscular, não é? Então, nós vamos desligando estes avisos que o corpo nos dá e depois chega uma altura que o alarme toca um pouquinho mais alto, tal e qual como o despertador da manhã, né? E toca um pouquinho mais alto quando já entra na parte do psicológico. E na parte do psicológico é: eu falhei comigo. Eu estive lá para o outro, mas falhei comigo. E então eu sinto-me triste. E esta tristeza acumulada gera alienação. Diz, diz. não, não isso que você está falando é assim, chave. Eu acho que é a maior dor, que o Jung fala muito disso, a traição de si próprio. Na Hum. hora que a gente começa a ter um acúmulo de traição de si próprio e que a gente se dá conta disso, é uma das dores mais devastadoras que tem, porque a gente vai perceber todo o nosso corpo, toda a nossa vida cheia dessas marcas de traição de si próprio, né? É. E depois começamos a desenvolver o quê? Ficamos assoberbados, porque já temos as nossas coisas para fazer, acumulamos mais, não é? Não dizemos que não, e o resultado é que nos tornamos mais ansiosos, porque temos mais para fazer, porque não fomos fiéis a nós. E às tantas isto gera aqui uma bola de neve tão grande que com o passar do tempo isto passa a ser um padrão de comportamento. Então, a nível psicológico, nós começamos a perder o interesse até pelas coisas que gostávamos, porque tudo nos desilude. Nós já nos desiludimos, não é? Depois a seguir, entramos aqui num nível diferente, que é a parte interpessoal, em que nós começamos, porque demos, mas não recebemos na mesma proporção. Então, nós também não criamos aqui relações de equilíbrio, que é um dos pilares da constelação familiar. E então começamos a ficar quê? Ressentidos. Porquê? Então eu dei-te tudo. Às vezes tu nem precisaste de pedir, mas eu dei-te tudo. E agora eu preciso, tu tens que me dar também. Ora, se nós dermos de boa vontade, agora estamos a cobrar o quê? Mas ficamos ressentidos. E ficamos ressentidos também porque nós não soubemos dizer que não. Ficamos ressentidos com o outro, ficamos ressentidos connosco e vamos nos afastando da nossa voz interior, da nossa verdade. Então vamos nos sentindo cada vez mais coagidos, o nosso tom de voz começa a mudar quando nos fazem pedidos, o nosso corpo começa-se a contrair, não é? Então é tudo uma bola de neve.
E estes diferentes efeitos manifestam-se e lá está, a gente vai desligando o alarme. E depois a dificuldade cresce. Então, o mais interessante acaba por ser sempre, em vez de apontar o dedo, olhar para a origem. E a origem somos nós. O que é que nós podemos fazer de diferente? De onde é que isto vem? Porquê é que eu preciso de agradar o outro? A minha primeira pergunta é: tu sentes que tens valor pelo que tu és ou pelo que tu fazes? Esta para mim foi chave. Quando tu sentes que tu tens valor pelo que tu fazes, tu estás constantemente a fazer, és a fazedora, não é? É aquela que dá sempre um jeitinho, arranja sempre uma maneira para fazer mais uma coisa para alguém. E essa mulher é grande demais, ela é maior do que todo mundo, né? Porque quem faz, dá, é desse tamanho todo mundo. E ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa assim, né? Uhum, uhum. É isso. E no fundo essa pessoa é deste tamanho, mas depois é profundamente ressentida, não é? É uma pessoa que começa a ser cobradora do outro. E tu paras a dada altura e pensas assim, mas espera, ah, isto nunca me refletiu. Eu nunca fui esta pessoa. Mas de facto, se alguém me dissesse o mesmo que eu acabei de dizer, eu ia achar que esta pessoa era ressentida, era cobradora, dava à espera de receber, queria sempre alguém troca, não é? E de repente tu começas a perceber, mas esta pessoa não sou eu. Eu estou num meio que me transforma em algo que eu não sou. E aqui, ó, repara, estás a olhar de fora para dentro, em vez de olhar de dentro para fora. Hum. E Então a o grande segredo é quando tu mudas. cilada, né? É. Então o segredo é A- quando tu mudas. É quando tu Vânia, já aproveitando. Oi, diz. fala. Diz, Não, diz. termina. Não, Ah, então, como aproveitando, que essa é a grande cilada, a gente ficar para fora, né? Que essa heroína tá dentro sempre da cabeça, uhum. né? Não sai dessa cabeça. Sempre achando que fora que tá as chaves e na verdade é dentro. Para a gente entender o que que é a síndrome da Não, boazinha. Como é ok. que a Então, gente identifica? se nós aplicarmos isto às mulheres, que é onde temos aqui a maior percentagem de pessoas com dificuldades em dizer que não, a síndrome da boazinha é aquela que se sente egoísta quando se coloca na lista das prioridades. É aquela que não quer desiludir ninguém. É aquela que não se sente vista e procura ser vista e amada porque faz. Então ela acha que o seu valor está naquilo que faz e não na pessoa que ela é. Então, nós temos aqui algumas características muito semelhantes, porque todos nós já passamos por rejeição, todos nós já passamos pelo abandono. São feridas comuns à humanidade, não é? Mas em algum momento, e que momento é esse, em que tu achaste que se dissesses que não, não ias ser merecedor de amor, não ias ser merecedor de um olhar, não ias ser merecedor de ter aquela amizade, aquela família maravilhosa, porque são todos ótimos. Mas és tu que estás desgrenhada e que não consegues cuidar de ti e que andas a correr atrás de resolver as coisas dos outros e chegas ao fim do dia e a única coisa que tu tinhas importante para fazer para ti não aconteceu. E estás tão cansada que preferes ir descansar, não é? E é mais um dia que passa. Então o que é que tu estás a fazer? Tu estás a sublinhar a tua incapacidade de manter um compromisso contigo. Tu estás a sublinhar a tua dificuldade de autoestima, de valor próprio. Eu vou-te dar um exemplo. Imagina que tu me convidavas para jantar para a semana. Marcávamos uma hora, tu esperavas e eu não aparecia. Tu tentavas uma segunda vez marcar comigo. Esperavas e eu não aparecia. Tu ias marcar um terceiro jantar comigo, mas é exatamente isso que nós fazemos connosco quando prometemos ir ao ginásio e não vamos, quando prometemos que segunda-feira é que vamos começar com uma alimentação nova, não é? É que vamos cumprir o plano da Nutri. Vocês chamam Nutri, a nutricionista. É, é, Não é? Não, não. A sim. partir da semana que vem eu vou começar a meditar. E nunca acontece. Então o que é que tu estás a fazer? Se fosse outra pessoa a fazer contigo, tu deixavas de confiar nessa pessoa. Então tu estás a validar a tua incapacidade de cuidar de ti, de estar lá para ti, não é? De alimentar a tua autoestima. E isto é poderosíssimo quando vemos desta perspectiva, que é
Se calhar o maior sabotador da minha vida não são as dificuldades que eu tenho, porque essas eu tenho vindo a dar conta, eu estou aqui hoje. Então, o maior sabotador da minha vida sou eu, porque eu sou a primeira pessoa a sublinhar a minha falta de compromisso comigo, a minha falta de autoestima, não é? A minha falta de disciplina comigo própria. Então, às vezes aparece alguém na nossa vida, não é? E reparamos que é uma pessoa que é menos leal. Ai, irrita-me tanto aquela pessoa, não, aquela lealdade, aquela falta de lealdade para mim não dá. E eu pergunto-me assim, sempre, e é difícil, não é? Eu pergunto-me assim sempre, esta pessoa irrita-me porquê? Falta de lealdade. Ok, em que é que eu sou desleal comigo? Eu não sou uma pessoa desleal. Sou. Eu sou desleal comigo. Tudo aquilo que eu me comprometo, eu não cumpro comigo. Mas eu cumpro com o outro. Porque é que o outro é mais importante do que eu? Não é? E aí dói, porque você chega num lugar, de fato, que você começa a ver que tudo que está na sua vida nada mais é do que um retrato do teu mundo interior. E aí tu Uhum. vai começar o processo de se autorresponsabilizar para tu sair daquele lugar que tu te colocou. Sim. E Isso pior, dói. tu te sentes boazinha, sentes-se sempre muito culpada e muito egoísta. Quando de repente diz assim, não. Mas agora especialmente para quem tem filhos aqui, porque quando eu pego na história dos filhos dói, então é mais fácil explicar. Para quem tem filhos aqui, se um filho vosso tivesse, como todos têm, necessidade de sentir amor dos pais, vocês alguma vez iam dizer aos vossos filhos assim: não, tu só tens amor, ou o amor da tua mãe ou do teu pai, se tu disseres sempre sim. Nunca diríamos isto a um filho. Então, porquê é que nós nos pomos nesta posição? Como é que nós não estamos a reforçar a nossa falta de autoestima? Como é que nós não estamos a reforçar a nossa dificuldade em ter disciplina, em ter foco connosco, em ter compromisso connosco? E depois chegas a uma altura, eu não sei se tu te apercebes disto, acontece muito no início do ano, nós temos ali aqueles objetivos para o ano e tal, chegamos a fevereiro, março, agora, já, não, desisti, para o ano, volto a tentar. E vem mais um ano, e tu voltas a tentar, e tu voltas a tentar, e quem tenta não faz. Uhum. Não faz. Então, de ano após ano, tu vais sentindo cada vez mais o peso do compromisso que tu fizeste contigo e que falhaste. E tu achaste, não, só tenho que mudar o método. Não, tu tens que mudar a tua visão de ti. É pegares na tua lista de tarefas e manteres a prioridade. Sim, eu posso, mas se sobrar tempo. Se eu fizer isto primeiro, porque é importante para mim. Sabes? E é essa virada de chave que a boazinha tem que ter, porque o foco da boazinha é no outro. Hum? Então, até para quando ela vai pedir ajuda, ela deposita a solução na pessoa que ela está pedindo ajuda. E quem está fazendo esse processo de ajuda, de fazer essa pessoa atravessar, tem que ter essa autonomia e dar essa autonomia para a pessoa, não causar essa dependência, para que de fato haja, né, uma cura verdadeira e genuína, né? Porque tem muita armadilha aí, né? Tanto Olha, para o terapeuta. aquilo que tu disseste tem muita armadilha, porque quem oferece a responsabilidade da sua vida no outro, por exemplo, eu pago à Nutri, mas eu não perco peso. Tu estás a pagar para ela assumir a responsabilidade de uma coisa que tu não vais fazer. Então tu só estás a depositar no outro a responsabilidade. Bert Hellinger dizia que as únicas pessoas com quem não trabalhava era com vítimas. Porquê? Porque a vítima não quer sair do lugar. E tu dizes assim, eu não saio do lugar, mas não sou vítima. Não és? Uhum. Então, A minha professora de constelação fala uma frase maravilhosa: vítimas não prosperam. Que ela já porque não tem a se... recompensa dela, né? Ela é grande, ela sabe, tem tudo assim, é de difícil, acontece com ela, né? Então ela é a vítima do mundo. E ela já ganhou nesse lugar, né? E nós mulheres Ganho secundário dela. ainda temos aqui outra questão que é nós somos educadas, tocámos um bocadinho sobre isto, tocámos um bocadinho nisto ao princípio. Nós somos educadas para agradar. Nós somos educadas para manter o bem-estar da família. Se nós pensarmos no tempo dos homens das cavernas, nós éramos responsáveis pelos idosos, nós éramos responsáveis pelos doentes, nós éramos responsáveis pelo bem-estar das crianças, nós éramos responsáveis por alimentar, nutrir
aqui ganha outra dimensão nos dias de hoje, nutrir a nossa tribo, quem estava à nossa volta. Isso não mudou muito. As necessidades mudaram, as exigências, as cobranças em cima de nós mulheres mudaram, não é? Mas, por exemplo, há uma coisa que eu digo muitas vezes e as pessoas não sabem: a agricultura nasceu com a mulher. Porquê? O homem estava fora a caçar. Como é que ele ia plantar, regar, semear, colher? Então, tudo o que existe no feminino está relacionado com a nutrição. Só que há sempre o lado bom e o lado menos bom, até do amor, não é? Até da lealdade. Só que quando tu nutres, mas nutres de uma maneira que te subnutre a ti, que te retira a ti para dar ao outro, a partir desse momento deixa de ser saudável, não é? Eu tinha uns professores que diziam assim: nós só damos o que transborda. Ora, se tu não estás a transbordar, vais dar o quê? Tu queres dar às pessoas à tua volta uma energia que não é a tua energia melhor? Eu tenho alturas que eu preciso de parar. E eu acho que isso é decisivo, assim, para quem trabalha com tudo, parar, mas principalmente nas profissões de ajuda. Porque se você não se nutrir e a boazinha não sabe o que é se nutrir, Não, ela não sabe, ela a sabe pessoa aponta nutrir, para sabe fora. dar, ela sabe nutrir, sabe dar, mas ela não sabe se nutrir. E se você não sabe se nutrir, o que você está dando? E a boazinha tem duas características muito interessantes. Uma é a desresponsabilização, não é? Hum. Porque ela põe no outro, ao dar, ela põe no outro a responsabilidade de seguir abastecer a sua necessidade, a necessidade dela. E a segunda característica da boazinha é que a boazinha muitas vezes não consegue perceber que se estabelece constantemente neste padrão de relações em que ela dá, 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 e ela deixou de aprender ou de saber o que é receber. Então a boazinha não sabe receber. Tu notas isto, olha, fácil, fácil. Imagina, eu dou-te uma prenda e tu dizes, imagina, não precisava. Precisava sim. Eu te dar. Como é que eu estou a dar e tu estás a dizer que não precisava? Acho que isso cabe-me a mim decidir. Sou eu que estou a oferecer, não é? E acho que Então, isso é um exemplo muito clássico, assim, que a gente vê, assim, que empreende, sabe? As pessoas que não sabem receber, não sabem vender. É incrível, elas não conseguem vender. E agora, se ela for, por exemplo, pedir emprego para alguém, ela não só pede emprego para alguém, como ela consegue, porque ela está indo pedir para o outro. Mas se ela for pedir para ela própria, ou ela for vender o próprio serviço, o produto dela, porque tem uma arrogância muito grande na boazinha, né? ela está Então, aqui. ela tá muito. Então, ela não tem essa dificuldade, Não né? E existem aí, relações de poder. quando ela vai empreender, essas dores aparecem muito forte. Aí, a gente entrando aqui, eu queria te perguntar quais assim, são os maiores prejuízos que você vê numa boazinha? Porque isso começou na infância, né? Quando chega na fase adulta. Quais os maiores prejuízos que você vê? Físicos. E há estudos que mostram que, regra geral, as boazinhas, especialmente mulheres, desenvolvem doenças relacionadas com os órgãos femininos. Esta é a mais marcante. O peito, os ovários. Há estudos que mostram isto, que determinadas características da personalidade originam sempre as mesmas doenças. Como é que fizeram este estudo? Foram pegar em pessoas que já tinham falecido, não é? Foram verificar as autópsias, tinham morrido de quê? Que doenças tinham? Histórico. E foram falar com as pessoas à volta. Como é que vocês descreviam esta pessoa? E todas descreviam com as mesmas características. Então, a boazinha, regra geral, reflete, desliga tanto aquele alarme que há uma altura que aparece um cancro da mama, aparece uma, um pólipos no útero, um HPV, uma coisa assim. Porquê? Porque reflete-se no corpo. E quando reflete no corpo, quantas vezes é que nós já desligamos aquele alarme? A boazinha é aquela que, de regra geral, tem uma doença que a obriga a parar e a receber. Receber. Ela não sabe, olha, fazer isto, estar assim, receber. Ela não sabe. Então, eu tenho muita compaixão pela boazinha porque eu acho que é transversal à educação da mulher nos dias que correm, não é? E muitas vezes eu também tenho que me policiar, não é? Mas espera aí, eu estou a dizer que sim e eu olho aqui para a minha agenda e não há um espaço. Mas a pessoa precisa mesmo. E percebo que a
pessoa precise, mas eu não tenho agenda. Só se eu a seguir roubar ao tempo com o meu filho, só se eu deixar de dormir. Não dá. Talvez tente arranjar uma solução. Não hoje, mas talvez amanhã, talvez para a semana. Eu tento arranjar uma solução. Então, eu tento equilibrar assim nesta troca. Eu não posso hoje, mas eu tenho uma alternativa. E aqui já se estabelece o tal equilíbrio, não é? Agora, imagina, eu dou, e depois há um dia que aquela pessoa, para quem eu abri a exceção e deixei de dormir para ter um espaço na agenda, aquela pessoa que fica bem, que bom para ela, e ela não me vai dizer nada, mas eu dei. Eu vou cobrar? Não, eu não vou cobrar. Então tem que existir um limite. E essa colocação de limites também remonta à infância e está relacionada com o masculino na nossa vida. Então nós precisamos, a nossa essência mulher, de mulheres, é o feminino, mas nós precisamos também do masculino, que vamos buscar aos nossos pais. E o masculino coloca limites. O masculino é aquele que parece que nem sequer quer saber. A boazinha, no seu auge, é aquela que está no supermercado, há um carrinho que vem contra o tornozelo dela e ela ainda olha para trás e diz assim: peço desculpa. É ou não é? E tu pensas assim: peço desculpa do quê? Do meu tornozelo estar à frente do carro do teu carro do supermercado? Né? É a boazinha, é a boazinha. Mas isto só reflete o que ela é. Isto só reflete o que ela faz com ela. Então o tornozelo dela é que está mal. Não é o carro de supermercado nem a pessoa que foi contra ela. E depois, como não ficar ressentida? Como não ficar magoada? Como não ficar ferida porque há alguém que não percebe que ela precisa? A boazinha está sempre bem. A boazinha dá sempre um jeito de fazer mais qualquer coisa. A boazinha tem uma super capa, está aqui, ela está perto do céu, ela é uma santa. Ela tem uma super capa de super mulher que resolve tudo e que faz tudo. Só que é uma mulher que está perto do céu, mas não vai para o Não vai céu. para o céu. Porque não vai para o céu Vou porque cuidar lá ela, de no fundo, é perto. uma manipuladora, né? Ela está tentando manipular para que ela receba tudo aquilo que ela não recebeu, né? E você falando agora, eu fiquei com aquela coisa. Não só as profissões de ajuda, mas profissões da área da justiça, a boazinha segue, porque no profundo dela ela se sente injustiçada. Uhum. Porque assim, como é que nunca me olharam, como é que nunca me amaram, como é que nunca E fizeram nada por mim? é aí que vem o ressentimento. E através do ressentimento surge a doença, não é? Tu conheces alguma pessoa que tenha sido ressentida a vida inteira, que se tenha lamentado a vida inteira e assim nos seus 40, 50 não tenha desenvolvido nenhuma doença séria? É impossível. Não há. Porquê? Porque Hum. esses sentimentos corroem o nosso corpo, corroem o nosso estômago. Então, são características típicas, e tu falas em manipulação, e eu não sei se é fácil para quem nunca estudou constelação e tiver a ver esta live perceber a parte da manipulação. Manipulação é: eu deito, eu preciso que tu me dês agora. Eu deito, eu sou tão boazinha, como é que eu só encontro gente assim na minha vida? O único denominador comum és tu. Encontraste um namorado filho da mãe, encontraste outra pessoa que te traiu, os teus amigos não estão lá quando tu precisas. Nenhum deles se conhece. Qual é o denominador comum para aquelas relações, para aquelas pessoas? És tu. Então, porquê olhar para cada um deles? É como se tivesse um ímã, não é? Como se tivesse tão disponível para dar. Quem quer receber vai se aproximar. E eu quero dizer uma coisa que você falou também, resgatar, eu também tenho. Gente, a gente está falando das sombras, porque a gente tem que amadurecer nessa relação. Se a gente ficar falando só que vocês são vítimas, porque eu sou uma boazinha em recuperação. E assim, passei por tudo e tive problemas de saúde, de doença autoimune, assim, da tireoide, porque eu não falava que precisava ser disso. E aí, quando eu entrei nesse processo de cura, foi bem profundo. Eu sou super solidária às boazinhas, porque é uma criança na infância que se sentiu sozinha e ficou sozinha, tá? E aí, com uma estratégia de sobrevivência, ela vira uma agradadora para ser vista, para ser amada e por aí vai. Só que isso aí funciona até um tempo da vida. Quando você chega na metade da vida, a vida te coloca no chão
e você não sabe como levantar. E aí vai começar todo esse processo de você se resgatar desse lugar e procurar estabelecer limites saudáveis, primeiro para você, né? Tudo começa na gente, até a gente amadurecer para os relacionamentos para fora, né? E o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é uma doença em que o corpo se ataca a ele próprio. E o que é que nós fazemos com o ressentimento? Não é exatamente a mesma coisa? Quando somos ressentidas e magoadas? Então há muita boazinha recuperação. Eu acho que nunca deixamos de ser boazinhas até certo ponto. Nós temos que nos habituar a agir de forma diferente. Mas essa pergunta do será que eu posso dizer sim? Eu acredito que tem que existir para o resto da vida. Porque nós somos educadas e formatadas para agradar. Então é muito mais interessante tu ir à origem, e é isto que a constelação faz. Tu vais à origem e perceber qual foi o pai que não me viu. Foi o pai, foi a mãe. Quem é que estava demasiado ocupado com as suas dificuldades, se calhar com os teus próprios pais? Foi o meu pai ou a minha mãe? E não olhou para a frente, não olhou para mim. E eu, enquanto criança, continuo na esperança desse olhar deles. E continuo a comportar-me como criança de vez em quando, porque continuo à espera que eles olhem para mim. Mas também eles têm dificuldades, também eles estão no seu processo. Será que eu aceito o processo deles, mas quero que eles aceitem o meu? Certo? Então, a dada altura, quando tu ganhas esta perspectiva amplificada da constelação familiar, e por isso é que também se chama constelação sistémica, porque tu olhas para o sistema inteiro, tu percebes, não, não foi que a tua mãe não olhasse para ti porque não te quisesse ver. Ela se calhar também continua a ser uma menina à espera de ser vista pelos pais dela. Ela se calhar foi abandonada pelo pai, não é? Qual é a história desta menina? E eu estou à espera que esta menina tenha para dar e esteja disponível e olhe para mim e me veja. Só que, entretanto, nós crescemos, somos mulheres. E parte de nós a responsabilidade de não, agora eu cuido de mim. Mas nós continuamos à espera que alguém cuide. Nós continuamos à espera que alguém assuma a chave da nossa vida. E continuamos a falhar connosco. Então nós não estamos a sair do lugar de crianças. E você Nós não falou, tá? estamos. Isso que você falou é bem importante, e aí eu quero resgatar a questão das doenças que você falou de feminino, né? Porque se essa, por exemplo, hoje eu não me senti vista, minha mãe também não se sentiu vista, minha avó não se sentiu vista, a minha bisavó, que é isso que você está falando. Então, é uma fila de mulheres, né, olhando para um contexto sistêmico, que não estabeleceu limite, que não soube o que é limite, Uhum. né? E tudo isso foi acarretando em doenças, porque na minha história familiar, por exemplo, a questão da doença autoimune, ela é uma doença ancestral. Então já existe um padrão para trás. A questão Já, é olhar para já. a origem. E a origem não é o padrão comum. A origem é onde é que isto começou e porquê que começou. Porque depois as filhas aprendem com as mães. Tu não aprendes com o que os pais dizem, tu aprendes com o que os pais fazem. Então, se a tua mãe amava assim, ou demonstrava afeto assim, tu vais fazer o mesmo. Tu vais amar assim, tu vais demonstrar afeto assim e tu só te vais sentir no sítio certo ou disponível para ser amada se fizeres exatamente o mesmo que ela fez. Então, como não desenvolver as mesmas características, as mesmas doenças, as mesmas dificuldades? Só que a beleza da constelação é esta mesmo: é que quando tu ganhas consciência e se apresenta à tua frente uma origem, um padrão de família, tu tens a oportunidade de olhar, lamentar por aquilo que foi, porque às vezes há histórias muito, muito tristes e ninguém opta por isto por uma razão boa, não é? Então, com compaixão, com respeito, com dignidade, olhar para elas e talvez pedir-lhes permissão para fazer diferente, mas pedir permissão no coração. Pedir a uma avó, uma bisavó, eu lamento muito que tu tenhas passado por isto. Por favor, fica ao meu lado, abençoa-me. Se eu tiver a oportunidade de fazer diferente, porque se essa oportunidade surgir, eu vou agarrar. A vítima não agarra nada. A vítima culpa os que estão para trás. Então, quando nós procuramos fazer diferente, nós quebramos o ciclo e libertamos os que vêm a seguir, os nossos filhos, de passar por este padrão. E muitas vezes nós temos que nos responsabilizar por aquele peso de dizer basta. Foi suficiente. Houve 4, 5 gerações para trás assim. Chega. O mundo mudou. Eu agora posso fazer diferente. Será que vocês me permitem?
Será que a minha linhagem de mulheres estaria ao meu lado? Eu tenho a certeza que sim, porque não há nada que uma mãe não faça que não seja dar sempre a vida pelo bem-estar do filho. Isso é tão lindo, né? Você falou, chega, eu tô sentindo cheia. É muito É. E é bem uma como reconciliação profunda, é, né? Uma reconciliação. é muito da, sabes, às vezes as pessoas perguntam como é que nos grupos de constelação familiar os representantes, sem saber a história, como é que eles manifestam no corpo as mesmas dinâmicas, os mesmos posicionamentos que a pessoa que está a ser constelada sabe que existem. E existe uma memória ancestral em cada um de nós, quando mais não seja pelo sangue que corre nas nossas veias. Então, honrar esse sangue, fazer algo de bom com ele, e agora com outra informação, com outro conhecimento, com outra capacidade, utilizá-lo a favor do coração. Não vamos excluir o coração, não vamos aqui desconectar a cabeça e o coração. Se a cabeça tivesse que resolver, já tinha resolvido. Ela não vai resolver. Não vamos achar que a nossa mãe foi parva porque teve uma vida inteira a comprar roupa para o nosso pai que nunca valorizou. Ou que a nossa avó foi traída pelo nosso avô várias vezes e que ela continuava a estar lá e a cuidar de crianças e a pôr o seu corpo em risco a cada vez que dava à luz mais um bebê, que muitas vezes não sobreviviam. Não, vamos honrá-los. A força que foi necessária para aquela mulher aguentar. E foi porque aquela mulher aguentou, naquele momento, que foi possível vir o seguinte, que deu origem a nós. Que hoje nos permitiu ter filhos, porque nós não estaríamos cá. Então, em vez de olharmos com crítica, com julgamento, com ela podia ter feito melhor, não. Nós não sabemos nem nunca saberemos a história toda. Eu estou a estudar agora a minha árvore genealógica e estou a descobrir uma série de coisas bem profundas. E em 1898, que é na fase onde eu já estou, tu tens muito pouca informação, já não está sequer informatizado no computador. Tu tens que ir ler papéis. E eu há 2 dias fui ver papéis de uma avó minha que foi presa, uma bisavó minha que foi presa. E eu, quando soube que ela foi presa, pensei assim: meu Deus, o que é que ela fez? Uhum. E eu, quando consultei os documentos, parece que sabes que a vida se desabrochou assim e eu tive acesso a uma coisa que qualquer pessoa me diria que era impossível. Tive acesso a documentos do início do século XIX. E quando eu consulto os documentos, primeiro, eu vejo uma foto. Naquele tempo era raro eu ver foto, mas como ela foi presa, há fotos dela. Então eu dei uma cara e eu percebi que ela foi presa porque nós na altura vivíamos numa ditadura e ela não tinha o que comer. Então ela era mendiga e foi presa. E colocaram-lhe uma fiança para ela não ir presa, que naturalmente, sendo mendiga, ela não podia pagar. Não é? Então o que é que eu posso fazer com isto? Lamentar profundamente a história da minha avó. Lamentar profundamente uma vida de dor, de sofrimento, de abandono, de não ser vista. Mas esta mulher teve um filho e foi penalizada a vida inteira porque teve um filho sem ser casada. E esse filho é o meu avô, que deu origem ao meu pai, que deu origem a mim e ao meu irmão, que deu origem aos meus 2 sobrinhos, filhos do meu irmão, e ao meu filho. Então esta mulher passou uma vida de inferno, uma vida de sofrimento, de dor, de abandono, de não ser vista, mas esta mulher foi fundamental para poderem existir 3 crianças hoje. 2 filhos, eu e o meu irmão, para poder existir o meu pai. Então, tudo isto, quando tu pões em perspectiva, precisa de ser tratado com muito respeito e dignidade e não com superioridade, arrogância, não é? Eu podia Julgamento. julgamento, eu podia ter visto, foi presa, ninguém nem quer saber disto, nunca tem nada a ver com isto. Então, esta mulher nunca foi vista. Se ela não tivesse sido presa, nunca eu teria tido acesso a esta informação toda. E ela teria morrido na obscuridade de não ter onde viver, de não ter o que comer, de ter tido um filho sendo mulher solteira e tendo sido castigada pela sociedade por ter esse filho e nunca desistiu do filho porque nos registros da cadeia ela sabe dizer a idade que tem o filho e tudo mais. Portanto, ela continuou sendo penalizada,
nunca desistiu de se declarar mãe daquela criança, mesmo sendo penalizada. Então a força que é necessária para uma mulher passar por isto. E depois nós pegamos e dizemos, mas há a boazinha. Há a boazinha, claro que há. Mas o nosso feminino também nos traz às vezes ressentimento com a vida, também nos traz dor. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? O que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada por ela, ela já não está entre nós há muitos, muitos anos. Mas o que é que eu posso fazer? Eu venha de bom com a minha vida para honrar tudo o que ela passou para estarmos cá. Então o caminho é esse. O caminho positivo é esse. E sabes, isto dá-nos uma perspectiva também muito humilde do que nós somos, de quem nós somos. Não é? Porque sem esta mulher que eu podia olhar com vergonha, eu não estava cá. Então eu vou. E chegar nesse lugar. É, Pode falar. eu não posso ignorar a minha raiz. Por muito que eu não concorde com ela, por muito que, imagina, muitas vezes temos estes conflitos com os pais. Eu não concordo com eles, eu não me identifico com a visão deles, eu julgo-os, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Se eu faria diferente, não sei. Não sei. Porque às vezes sabes, eu fico a pensar, pá, não concordo que o meu pai não tenha cuidado com a alimentação. Eu sou uma pessoa que só tem cuidado com a alimentação. Não. Vou julgar quem? O quê? Resta-me aceitar. Então, a única coisa que passa por mim é esta aceitação. É este dignificar o passado. Em vez de eu ficar no ressentimento, na mágoa, no ah, já todas foram assim, então este é o meu destino. Não, não é. Tu podes fazer diferente. Desde que o faças com respeito. Desde que o faças com dignidade e amor. Então, quando nós pegamos e falamos da tua autoimune, há um histórico familiar. Mas o que é que essa autoimune trouxe a cada uma das mulheres que lhes permitiu fazer diferente? Não é? Graças a isso eu consegui ver, porque foi curiosíssimo. Quando aconteceu, eu perguntei para minha mãe, com quantos anos a senhora teve? Não, primeiro eu falei para ela, a mãe foi com 33 que eu tive, né? Depois que eu fiz o tratamento todo e a gente começou a conversar sobre, aí ela falou assim, a idade que eu tive. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu fui olhar para trás e investigar, né? Todas nós da família da minha família materna, mas por parte de vô, né? Aí eu achei Uhum. isso muito curioso. Aí eu vi um padrão, claro, né? Aí e depois que eu vi esse padrão, me libertou para muita coisa, assim. E eu fiquei muito emocionada com a história da tua avó, porque a minha avó foi uma mulher analfabeta que veio de uma situação dificílima, difícil. E eu entendi por que que eu quis ser professora, eu entendi por que que eu valorizei muito os estudos, mas era muito pesado. E depois que eu fiz as pazes com isso, hoje eu não quero mais salvar ninguém, eu só quero mesmo fazer de outro lugar. E foi libertador. É. Então é acerca de trazer aquilo que está escondido na história da nossa família. Ninguém sabia desta história. Agora que eu fui pesquisar, é que estou a mexer aqui em terreno pantanoso, porque há muita gente que não sabia. E a dada altura perdoarmos a nós próprios, porque nós castigamos-nos por não saber fazer, nós castigamos-nos porque é pesado, mas continuamos. Não, vai procurar a origem. Se calhar vais encontrar, se calhar vai se abrir à tua frente como se abriu para mim. E nessa altura aí sim tu vais poder avaliar o que é que tu queres fazer. Porque a vida delas é delas. Mas o que tu podes fazer com a tua ainda está na tua mão. O dia da manhã ainda não chegou. E elas Então, foram muito bem-sucedidas, né, no que fizeram, né? Olha a tua história da tua bisavó, que mulher bem-sucedida dentro de um contexto difícil. Olha como ela se mexeu, como ela não desistiu, como ela deu substrato para a vida chegar até em vocês. Olha que coisa linda. ela nunca desistiu, ela suportou o destino dela, ela já faleceu tarde, a data de nascimento dela nem sequer é condizente em sítios diferentes, portanto, é uma mulher que nunca ninguém viu. Repara, passou pelo meio do sistema, não teve apoio, não tinha estrutura familiar, foi criada por uma tia
e de repente, hoje em dia eu tenho o privilégio de ter um carro à porta, ter um teto para viver, ter livros para estudar, tenho um filho, percebes? Então, essa mulher, tudo o que ela suportou, permitiu que 4 gerações mais tarde nós pudéssemos ter uma oportunidade, nós pudéssemos fazer diferente. Eu pudesse estudar e um dia ir ao Brasil, sabes? Então é muito acerca do que é que tu fazes com a tua vida, com a tua história. E não tanto acerca do que é que os outros fizeram. Não apontes para fora, porque quando apontas para fora, tu estás no movimento de olhar para trás. Vamos olhar para trás só para honrar, mas a seguir a nossa visão é para a frente. É o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso mudar? O que é que está na minha mão? Não é? O que está atrás eu não vou mudar. E enquanto eu estiver no movimento de olhar para trás, a vida não vai fluir para mim. As oportunidades não vão aparecer. As portas vão ficar fechadas. Vai ser tudo difícil. Mas enquanto eu olhar para a frente, a vida vai desabrochar à minha frente. Quando eu der nome e voz à minha história. Eu não preciso de ficar agarrada a ela. Ela está em mim. Basta-me só seguir em frente, olhar em frente. É bem profundo isso, não Estou aqui maravilhada. Eu sei que vocês também estão sentindo, eu sei que para ti também está sendo uma cura profunda, né? é? É. É uma aprendizagem Coisa. constante. Por isso que, por isso que o Bert fala que a boa solução não é a mais fácil, né? Mas a boa solução, que é a mais desafiadora, a gente perder a importância, sair desse lugar da soberba e descer, chão, 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 como diz a professora, para a gente olhar para as nossas histórias sem julgamento. E isso que você falou é tão lindo para a boazinha. Tipo assim, se eu não consigo estabelecer limites, eu vou me chicotear ou vou entender sistemicamente como que eu, a minha mãe, a minha avó vivemos para que hoje na minha vida se manifestasse essa dificuldade, né? Desse lugar é muito mais acolhedor e a gente consegue chegar. E aí eu não estou dizendo que vocês não vão pagar preço que não vai doer, tá, gente? Não existe fórmula mágica. Mas o preço vai Mas aparecer, quer a gente faça uma escolha ou outra. Né? é, só que aí a gente sendo acolhedor com a gente mesmo e entendendo a gente, olhando que a nossa história está mais para trás e que é maior do que o que a gente imagina, né? A gente consiga, desse lugar, fazer essas reconciliações profundas, olhar para essas pessoas no nosso sistema que não foram vistas, né? E repara como essa perspectiva amplificada da constelação sistémica, de olhar para diferentes gerações, nos torna pequenos e reduz o nosso ego. Não é? Não é tudo acerca de nós. Nós somos só uma peça do puzzle. Então a vida é muito mais acerca da desconstrução do que a construção. Se tu olhares, eu vou fazer 40 este ano, não é? Se eu olhar para trás, eu desconstruí muito mais na minha vida do que eu construí. Eu desconstruí aquilo que eu idealizava, eu desconstruí aquilo que eu era a dada altura quando tive tombos. Eu desconstruí muitas vezes o caminho que eu achava que era o certo e que afinal não era. Então a vida é muito mais acerca de desconstruir, porque é na desconstrução que tu te encontras, do que na construção de camadas e necessidades de coisas que não fazem assim tanta falta e que tu vais pondo, não é? E quando mais tu tentas construir, mais tu desconstróis. Uhum. Porque só quando tu desconstróis é que tu olhas para dentro. Há um livro que eu gosto muito que é o Cavaleiro da Armadura Enferrujada. É um livro pequenino, assim fininho. E é um livro que fala muito acerca disto. Quando tu desconstróis, tu encontras a essência, tu encontras o interior. Quando tu constróis, tu estás rodeado de muralhas à tua volta. Tu não vais conseguir aceder a coisa nenhuma. Mas tu olhas para trás na tua vida, tu estás constantemente a desconstruir. E só quando desconstróis é que tu sentes genuinamente que adulteceste, que desenvolveste, amadureceste, não é? Cresceste como ser humano, como pessoa. O ego ficou mais pequeno. E aí o que o Bert nos ensina lindamente, né? Viver no nós e sair do eu. Destituir o eu de lugar, né? Mas sabendo que foi importante, porque faz parte para a gente chegar até aqui, né? E aí a gente destituir o eu de lugar, mas sempre tendo que voltar lá, porque o eu vai querer de vez em quando fazer acontecer, mas a gente vai lembrar, não, eu tenho nós, a vida é muito maior do que eu já vou viver, né, dentro de um todo.
E aí as minhas relações vão amadurecer, eu vou amadurecer, vai ser mais fácil falar não, embora eu todo dia tenha que decidir, como você falou, né? Todo dia eu tenho que perguntar, tá, isso aqui é sim para mim? Se eu digo sim para a pessoa ou é não para mim? Como é que eu vou fazer? Eu tenho de fato condição de abraçar isso Uhum. aqui? E aí você vai, né, conseguir ser primeiro honesta com você, porque aí quando você não se trai, você cresce, porque você vai chegar num lugar de acessar a sua vulnerabilidade e dizer, ok, eu sou ferida nesse lugar, ou eu já estou curada aqui, mas eu preciso olhar, eu não posso nunca mais deixar de prestar atenção aqui, porque é uma coisa que faz parte da minha história, eu tenho que parar e olhar para isso aqui e dizer assim, ok, você faz parte, você pertence, você causou muita dor na nossa história, mas sem você, a gente não teria chegado até aqui. O que você tem para me dizer agora nesse desafio? Como é que eu vou agir? Uhum. Gente, isso é porque eu não vou mais ficar achando que é tudo sobre mim ou sobre Uhum. as pessoas fora. Tem toda um contexto que eu preciso considerar, né, para estar inteiro na vida, É, né, e seguir em olha, frente. o maior ato de amor que nós podemos ter à nossa família é dar voz aos excluídos, é dar voz àqueles quem ninguém viu, mas que contribuíram para a nossa família e para a nossa história. E quando de repente tu dás voz a essas pessoas, sem ser por repetição de padrão, que é uma forma negativa, mas porque, ok, eu agora vejo, agora eu conheço a tua história, está tudo bem. E eu lamento profundamente que tenhas passado por isto. Nessa altura nós manifestamos o amor de forma positiva. Então, repara, onde é que nós começamos a falar e onde é que nós estamos a terminar? Tudo é um processo que se envolve em umas coisas nas outras, mas que parte sempre do mesmo ponto, de ti, só. Bem profundo isso. Isso que eu amo a constelação. A constelação faz a gente chegar num lugar tão profundo, assim, de reconciliação, mas que as pessoas geralmente atacam muito o Bert, porque o nível de maturidade que o Bert nos propõe é desafiador, né? Como ele fala, ele não consegue lidar com vítima, a vítima não está pronta para a constelação, uma pessoa, um terapeuta que quer salvar todo mundo, ele não está pronto para ser terapeuta, ele tem que curar a história dele, resolver as tretas dele, para depois ele se enveredar em alguma profissão de ajuda, né? Então, o Bert realmente salvou a minha vida. Eu tenho muita gratidão, assim, É, porque quando eu é, cheguei a acessar sempre, dores, repara, é sempre o mesmo, a essência é sempre o mesmo. É tirar o ego. É só tirar o ego. e aí você chega nesse lugar que você olha assim, nossa, eu sou resultado de tudo que estava para trás, no sentido de entender e fazer as pazes com isso, para você olhar para o futuro. Porque também se você fica preso ali no passado, num voto de amor cego, reproduzindo padrão de dor, você não honra ninguém. Você está sendo leal e atrapalhando todo mundo e perpetuando um padrão de dor. Mas se você diga assim, peraí, eu vou me levantar, eis-me aqui, levante-me a mim, vou me levantar e vou olhar. Porque tudo que fizeram para trás, eles propiciaram para que hoje eu me levantasse em honra a eles e fizesse o que não foi possível. Não porque eu sou a fodona e estou fazendo, não, mas porque eles fizeram para eu chegar no dia de hoje, no contexto de hoje, que tem tudo favorável para isso, eu tenho que me levantar com honra e dizer assim, eu aceito, eu aceito curar isso. Uma próxima live, mas queria deixar só aqui uma frase de Bert. O essencial é simples. Querida Rafa, vamos deixar estas palavras Vamos. reverberar no nosso coração. Vamos agendar uma próxima live, que esta conversa foi bem gostosa. E de coração, estou cá. Eu vejo a tua dor. Estou cá, eu também vejo a tua dor e a gente está junta nesse processo profundo de reconciliação dos nossos sistemas, mas também das pessoas que cruzaram o nosso caminho. Eu, agora é silêncio, porque está muito forte aqui o que eu estou sentindo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. E deixa esse silêncio aí ganhar espaço em vocês. É cura.